que Noronha tem muita coisa pra ver, e isso todo mundo sabe. O que não se vê em Noronha é o que mais nos preocupa nesse seminário. Então, esse vídeo ele tende a mostrar como algumas situações podem se complicar ainda mais quando o contexto é um contexto ilhado, né? Então, a gente começa a perceber que Fernando de Noronha tem grandes problemáticas com o uso da água. A água em Noronha é uma questão um pouco invisível ou invisibilizada. O descarte da água, do uso da água de Noronha, no caso para dejetos de esgoto, por exemplo, é algo muito grave, porque nem todo mundo tem a infraestrutura adequada, como se é colocado nos relatórios socioambientais. Quem vive na ilha muito sabe bem disso. E esse descarte incorreto tem afetado o meio ambiente em Noronha. E é um tema sensível que ninguém gosta de falar, de tocar, porque a realidade é que existem muitos órgãos ambientais e a gente sabe que os órgãos ambientais são responsáveis por essas questões, porém existem outras problemáticas como a administração da ilha. E são critérios que poucas pessoas que moram lá podem falar sobre isso. Estive como professora e relato isso nesse seminário porque é uma necessidade que urge para além do que é o dinheiro que entra em Fernando de Noronha. Existem pessoas que dependem dessa água, que em algum espaço de tempo vão necessitar de alguns tratamentos que a ilha também não vai ter. Então, quando a pessoa pega uma bactéria na pele, por dejetos que são jogados incorretamente, por tantas outras coisas, tudo isso é um agravante para a sustentabilidade da vida. Logo, em Noronha, o que impacta de verdade é o que a gente não consegue ver. Além desses descartes incorretos, ainda temos um agravante sobre a água virtual. Mas, Stephanie, o que é uma água virtual? Bem, água virtual a gente pode considerar aquela água que produz, que está por trás daquele alimento que a gente consome. Tudo em Noronha chega por embarcação, então, inclusive a água, que tem um monopólio na ilha, né? Só uma empresa, eu acredito, que tem da Indaiá, que fornece a Indaiá, e eu acho que outra marca, eu não sei se nem se tem. Então, uma água em Fernando de Noronha, um garrafão de 20 litros, que a gente consome aqui no continente por por R$4, em Noronha é R$50, R$40, 45, varia bastante. E aí a gente se pergunta, mas não tem o chafariz, que a gente pode pegar essa água, a população pode beber? Sim, mas a qualidade de vida do morador, então, que é pobre, que não tem tantas condições assim, não é favorecida, né? A gente sabe o quanto é difícil ter dinheiro, principalmente Fernando de Noronha, dependendo do turismo. Então, em alta temporada, tudo bem, mas e quando passa a alta temporada? Então, a gente está falando de várias ODS interligadas, né? A questão da vulnerabilidade social, a gente está falando sobre água, a gente está falando sobre como ser e viver sustentavelmente em Noronha. Eu acho que viver sustentável em Noronha, com todas as questões de bem-estar social, que contemple tudo, não é possível, se você não tiver muito dinheiro. E aí a gente sabe também que a água que é abundante ao redor, né, da ilha inteira, ela não é abundante para quem está ilhado. E não só em questão de abundância, em questão também de qualidade. Os moradores de Noronha sofrem muito com o rodízio de água que chega nas torneiras, sofrem muito com a chegada desses alimentos à ilha. Então a gente se pergunta, no final das contas, a pegada ecológica serve para as empresas e para os bilionários que estão na ilha ou para os moradores? O que é então uma pegada ecológica para o morador? Os meninos têm sempre na escola essa vivência, muitas empresas chegam inclusive atrapalhando muitas vezes as aulas para trazer projetos inovadores para Noronha, mas na execução do dia a dia, o que é então a pegada ecológica, né, que representa a ODS em Noronha, se o povo não é respeitado, né, se essa água por trás do alimento que faltam em muitas casas não é possível? Então a gente vai observando como é problemático essas questões. Sabemos que iniciativas não faltam, né? A consciência ecológica dos estudantes lá são muito instigadas. Então, é muito importante que a gente entenda que existe uma conscientização, uma sensibilização ambiental. Porém, essa conscientização não garante direito.
Eu vou ser consciente de uma coisa, de um direito que eu não tenho, e aí mesmo assim ficar calado porque eu não posso recorrer a outros órgãos. Então, na prática, o que seria então da gente, enquanto protagonista de execução, que deve ser feito para além de ficar falando, alugando estudantes, professores, entidades, colocando projetos? Na prática, como é que pode ser possível o acesso da garantia a um direito universal de forma mais barata? Qual empresa pode barrar outra empresa para dar água de qualidade às pessoas em Fernando de Noronha? Aí onde entra a importância dessa colocação aqui, que é mais uma indagação, né, uma preocupação que a gente tem, né, enquanto eu e Camila ficamos aqui responsáveis pelo grupo, pela dupla, no caso, dessa atividade, e a gente pergunta, né, se não nasce água na ilha, ela nasce nas nossas escolhas. Então, vamos tentar escolher representantes que lutem por essas pautas, né? Fernando de Noronha, ele pede socorro silenciosamente. A água não é só o que a gente consome, o que a gente bebe, é também o todo, né? Principalmente a água virtual que está nesse alimento que é caríssimo, que muitos estudantes nem têm, né, nas suas casas, não podem comprar, ou que saem para aqui para fora para fazer essa feira. Então a água virtual deslocada para Noronha, ela é só um tópico sensível perante a garantia dos acessos a uma ODS. Eu acho que o problema e a resolução, eles partem de pontos muito diferentes em Fernando de Noronha. Assim, né, é necessário que nós, além de protagonistas, né, pensemos como a sociedade civil de Noronha pode ter outras garantias.